Sejam bem-vindos a mais um IELCast do Piauí. Para o mundo! E aí, que eu sou o Johnny, segunda temporada, tudo em cima? Tudo tranquilo, graças a Deus, vamos que vamos. Graças a Deus. Agradecendo sempre o carinho aí da sua audiência, você que tá do outro lado no YouTube, no Spotify, através de todas as plataformas de áudio. Também é o primeiro podcast em TV aberta para mais de 7 estados, todos os sábados às 10h30 da noite, né, Às Gilson? 22h30 pela Rede Meio Norte. É isso, cara, e muito obrigado pelo crescimento que a gente tem conseguido. Um pouco mais de um ano de podcast, a gente está evoluindo sobre isso. Lembrando que a gente está muito feliz agora porque somos 4K. Bacana, hein? Imagem diferente. Sensacional. Pega os buraquinhos e tudo e tal. Tudo aí. Então, totalmente em 4K e a gente está muito feliz com essa evolução, tá legal? E hoje, aliás, dá o like, ativa o sininho, se inscreva no canal. Compartilha com os amigos. É de graça o conteúdo, já vai aí. Por gentileza, se inscreva, dá um like, o que é muito importante pra gente. No TikTok, a gente tá muito feliz, somos 70 milhões de views já, 270 mil seguidores, mais de 4 milhões de curtidas. No Kawaii estamos evoluindo bem também. Sempre, né? No Facebook também estamos evoluindo. Aliás, você tá muito elegante, cara. Heron veste o homem atual. É? Alô, papai Rodinelli. Isso aí é um tom chocolate, o que é? Que é um tom... um tom mostarda, né? Um tom mostarda, né? É verdade. Bacana, hein? Daqui a pouco eu falo sobre isso. Hoje o nosso bate-papo é sensacional. Ele é delegado de polícia, já foi vereador, já foi secretário do município da capital do Piauí, Teresina, já comandou a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, já comandou a Decotec também, que é de tributária, que foi sensacional na época. Já trocou tiro com bandido, já pegou tiro de bandido, já salvou a família. É o Samuca, delegado Samuel, Francisco Samuel Lima Silveira, uma salva de palmas. Obrigado, delegado. Seja bem-vindo. Homem, o cara ganha ainda uma salva de palmas. Tem que ser. Rapaz, tá Se é irmão, demais. É de casa. Tudo tranquilo? Eu sou grato, Eldes. Feliz demais de lhe reencontrar, participar aqui. Fala um pouquinho mais pertinho. O IELCast é um sucesso imenso. E eu tô feliz aqui de estar podendo bater esse papo aqui com você, junto com o Kilson. Opa! Né? Com essa camisa tom chocolate. Cara, e é uma forma diferente. Acho que tem tempo para contar a história, né? Geralmente a televisão é mais apertadinho. Isso. De papo, rádio também muitas vezes é por conta da programação, óbvio. E acho que é uma maneira melhor de o telespectador consumir quando quiser esse conteúdo e contar histórias. Mas antes... Atemporal. Né? É atemporal. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, né, Kilson, que ajudam a gente a fazer aqui, né? Jupi! A Jupi Alimentos, alô Jade da Jupi, um forte abraço. Agradecer a Mafrio Refrigeração, Kilson, a Mafrio tá fazendo um grande sucesso. Sensacional a Mafrio, hein? Sensacional, a Mafrio tá com a gente, sempre firme e forte. Faça o seu orçamento, vá direto na Mafrio, hein? Ganha de todo mundo, sem sombra de dúvidas. Agradecer a DC Energia, se você vai colocar energia solar na sua empresa, na sua casa, no seu negócio, é um caminho sem volta, é realidade, é DC Energia. Aliás, se você é vereador, se você é prefeito do interior do estado, você tem que imunizar os seus ambientes. É verdade. E imunização é com quem? No Piauí? Aí você já sabe, né? Imunizar. No Maranhão, no Ceará, a Imunizar tá arrebentando. Cara, tá crescendo demais e a gente tá muito feliz por essa parceria. A melhor internet do Brasil é a Loop Fibra, você já conhece, né? A Loop Fibra, muito obrigado. Agradecer também a Gráfica GSJ que tá com a gente nessa empreendedora. Agradecer também à Universidade, aliás, à Faculdade de Santo Agostinho, né, FSA, ao Grupo Texas e Texano. Aqui embaixo vai aparecer todos os nossos patrocinadores com QR Codes e é bacana que você vá lá e prestigie os caras que prestigiam a gente aqui também. Ao Empório do Zeca, que está com a gente desde o início, e a Formato Office, que está com a gente, né? Hoje, nós vamos contar a história de um cara que é nascido em 11 de março de 1982, um pouquinho mais novo do que a gente, Wilson. Com certeza. Pouquinho só. Pouquinho só. Né? Ele é pai do Samuel Filho e da Mariana. Aos 21 anos, ele foi aprovado em concurso público para o cargo de delegado da Polícia Civil. Adora e ama cavalgar. Já chegou com autoridade. É cearense, né? Rapaz, pois é, pra você ver, né? Nem tudo. Eu também, eu sou cearense. Não, mas nasci lá. Na verdade, meu pai é de Jaicós, minha família toda é de Jaicós. E minha mãe é do Ceará, da cidade de Limoeiro do Norte. E aquela região de Picos, Jaicós faz parte da grande região de Picos, tem uma comunicação muito forte com o estado do Ceará. E na ocorrência do parto, acabou tendo algumas complicações. Teve que ir pra lá. Tive que ir pra lá. Então só nasceu lá. Só nasci. Então logo alta. Mas é piauiense de coração. Claro. Óbvio, pô, não né? tem nem... De vida, né? Samuel,
vamos entender um pouco ainda antes da tua infância, né? Você é filho de quem? Seus pais faziam o quê? Isso. Meu pai é o seu Tadeu, minha mãe é a dona Mércia. Meu pai defensor público, minha mãe professora da rede estadual de ensino, era supervisora escolar do Colégio Anísio de Abreu, lá na nossa querida cidade de Jaicós. Morei lá até os 12 anos. Calma que tu tá pulando muito, é devagar. Pra eu entender. Teu pai, são quantos irmãos lá? Eu, meu irmão e minha irmã, né? Samuel, Tadeu Filho e a Sara, né? Minha irmã mora em Brasília. Pois é. É funcionária lá do STJ, concursada naturalmente. Meu irmão é médico também, concursado aqui no estado, trabalha no setor de radiologia do Hospital Infantil e em vários outros setores. Enfim, feliz, acho que a nossa família é uma família bacana, bem tranquila. Tranquila demais. Meu pai você precisa conhecer, é um cara equilibrado, pé no chão, é aquele pai verdadeiramente pai, né? E presente, também, né? Não é o pai de Instagram, né? Não, hoje em dia tem essas paradas, né? Não, ele é um cara, Ave Maria, eu acho que toda base moral que eu tenho vem de herança do meu pai. Meu pai é aquele cara reto em tudo, até no último pensamento é uma coisa extremamente correta. E acho que uma das qualidades que ele tem, e falei isso um dia desses para ele, foi ter me ensinado carinho dentro da disciplina, né? Ter buscado passar retidão, correção a todos lá de casa, mas sem nunca esquecer. Ele é cearense, né? Meu pai é jaicoense. Jaicoense. Você só foi lá. Mas ele era aquele pai durão, que coçava o cinturão. Rapaz, eu apanhei demais quando era menino. Você é doido. Puxão de orelha. Rapaz, logo eu era danado. Lá em Jaicós tinha eu e um primo meu, Silveira Neto, que era a dupla do terror. Aí quando juntava com outro primo meu, o Maciel, era o trio Parada Dura. O trio Parada Dura. Não, e a gente era coroinha na igreja e tinha a mania de, às vezes, bater o sino da igreja fora do horário. Aí de puxão de orelha, de padre, ataca em casa quando chegar. E não tinha muita conversa, pé de acácio, não tem aqueles pé de acácio que fica em frente da casa? Apanhei demais de cipó, você é doido. Mas aquilo, óbvio que não te trouxe... De forma alguma, pelo contrário. Moço, eu tive uma das melhores infâncias do mundo. Do mundo, eu acho assim. Inclusive é uma preocupação que eu tenho, é justamente com os dias de hoje, que se perde muito do real significado da infância, né? Claro que a modernidade ela traz outras formas de se divertir. E a criançada tem embarcado nisso. Mas, a tecnologia, assim, né? Isso, que é a tecnologia. Mas assim, jogar bola de pé descalço. Arrancar o tampão do dedo. Rapaz, dar pulo mortal, jogar bila, tá entendendo? Atirar de baladeira. Jogar peão. Moço, são coisas que a gente não enxerga mais. Né? Que a gente não enxerga mais. Talvez então, no interior, mais do interior. Ainda Será? Você tem? Enfim, laçar cavalo com aqueles pés de salsa que tem. Pé de salsa a salsa ela é uma planta que nasce em muitas cidades do interior do Nordeste, né? Capital, cidade é um pouco mais difícil. Mas quem é do interior sabe o que eu estou falando, né? E é como se fosse uma corda. Então a gente arrancava, fazia um laço, laçava o cavalo. Né? Tu é o mais novo dos três? Sou o mais velho. Tu que puxa a filhinha. Tu é um primogênito. Isso, sou eu. Aí tem o meu irmão, que é o Tadeu Filho, e tem a minha irmã Sara. Dos três, eu acho que talvez aí eu seja aí o que dá mais trabalho para os meus pais. Acaba que inventa de entrar na política, só dá nisso aí. Vai dar trabalho, E quando é que você começa a... Primeiro, antes de entrar na política, ou teu pai tinha algum... Lá, a gente tem uma origem política, né, familiar. Minha família, por raiz, foi uma das fundadoras da cidade de Jaicós. E, na verdade, grande parte da minha família é envolvida com a política lá no município até hoje. Mas meu pai foi aquele que nunca entrou. Pelo contrário, sempre focou no estudo, e exclusivamente no estudo. Muito jovem também, já foi aprovado em concurso público. E exercia também a advocacia e dessa maneira criou a gente. Essa porta para o concurso público, para o público, veio muito dele. Veio muito, vocês. Claro, não tenho nenhuma dúvida. Tanto que todos, meu irmão médico mais concursado, eu advogado concursado como delegado de polícia, minha irmã é advogada e concursada como funcionária da STJ. Ô Samuel, primeiro tu se formou como advogado? Foi, na verdade, assim, Deus sempre foi muito generoso comigo e sempre apresentou a vida para mim de uma forma muito precoce.
Então, logo no começo da faculdade, a gente já tinha um foco bem... Eu morava em Fortaleza, fiz faculdade em Fortaleza, morei em Jaicós até os meus 12 anos de idade. Por isso que muita gente acha que você é cearense, né? Que você foi estudar lá. Exato. Aí fiquei em Fortaleza dos 12 aos 21, que foi quando eu... Na casa de família? Na casa Não, na casa a gente tem apartamento lá também, né? Meu pai, como minha mãe tem família lá no Ceará, a gente nunca ficou distante, sempre foi uma coisa... Tanto que a gente, quando morava no Piauí, estudava aqui e passava as férias lá. Então já tinha né? esse movimento. Já tinha esse vínculo. E aí, na época, meu pai havia passado para o concurso de juiz do trabalho, lá no estado do Ceará, e acabou se antecipando, comprando apartamento. A gente passou a morar lá em Fortaleza. Depois terminou que ele ficou aqui como defensor público, mesmo aqui no estado do Piauí. Mas a gente já estava lá e continuamos lá. Né? Minha mãe foi naquele tempo do PDV, do governo Mão Santa, entrou no PDV e foi nos dar assistência lá em Fortaleza. O PDV era que a pessoa podia pedir a demissão. Exato. E o governo indenizava. Voluntária, né? Isso. E aí a gente ficou lá, moramos lá. Eu fiquei dos 12 aos 21, foi quando a gente estava terminando a faculdade e, por uma generosidade de Deus, graças a ele a gente começou a passar em alguns concursos. Foi o caso de delegado de polícia, defensor público no Pernambuco e uma série de outros concursos. Mas tu focava polícia? Vê só, não. Pois é. Na verdade, e isso é até curioso, porque meu avô era tabelião lá em Jaicós, meu pai é defensor público, a gente tem uma família já política na cidade de Jaicós, mas ninguém nunca envolvido com polícia. Certo. Nunca. E de repente, o filho mais velho delegado, o outro filho, meu irmão, médico legista, e minha irmã, antes de ser aprovada nesse concurso do STJ, ela era policial civil no Distrito Federal. No DF. Então, de repente, os 3 filhos envolvidos. Minha mãe chorava copiosamente quando eu passei nesse concurso de delegado, porque todos os outros concursos que eu havia passado eram em outros estados. E ela sabia do meu desejo de voltar para o Piauí. Né? Então, foi uma coisa que quando eu fui morar lá em Fortaleza, já era dizendo, vou porque tenho que estudar e vocês optaram por isso. Mas pode ter certeza que eu volto para o meu Piauí velho. E aí, quando eu passei no concurso, e era o mais velho, e como não existia nenhum histórico na família de atividade policial, minha mãe ficava muito temerosa. Tu lembra do episódio especial? Assim, quando disse, mãe, vou fazer o concurso. Lembro. Passei. Não, eu lembro logo depois que a gente foi nomeado. Né? Nem na época que tinha passado, não, já veio a nomeação. Esse fato foi bem interessante. E a casa da minha avó, quando eu retornei para cá, eu morei um tempo na casa da minha avó, que fica aqui que era ali na Morada do Sol. Uhum. Né? Bem atrás da igreja que na época o pessoal chamava a igreja do Padre João. Padre João. Né? Que é a igreja de São Cristóvão. E, de repente, eu assisti na missa, já era nomeado delegado adjunto, eu acho que eu estava com 1 mês e meio, Yeldson, de Inspirado, delegado. né? Não, Kilson, nem arma tinha recebido. Aí você veja como é uma irresponsabilidade. Você formar um policial, nomeá-lo para o cargo e ele está ali na condição de desarmado. Logo que depois que houve isso, entregaram lá um 38 canela seca pra gente. Naquela época. Mas vê só, o que é que acontece? Eu estava assistindo a missa, de repente, no meio da missa, um assalto. E a gente muito jovem, né, se Superman. sente o todo-poderoso. Aí eu, desarmado, comecei a correr atrás do bandido. Imagina um negócio desse. Caralho. Aí corria atrás dele. Aí enquanto corria, ligava pro distrito. Lembro bem, policial Ferdinand. Era o policial plantonista do dia. Eu digo, cuida, Ferdinand, que eu tô correndo atrás. E ofegante, porque correndo. Cuida, que a gente tá aqui, tô aqui. Teve um assalto na igreja de São Cristóvão, tô correndo atrás do bandido. E não sei se pode dizer o nome, mas... Pode. Era o filho do... Não sei se... Para quem é da região sabe disso. Tem ali o filho do Ceará, que fazia sempre alguns roubos ali na região, e era ele que tinha tentado lá na igreja e estava correndo e eu correndo atrás dele. Então vê a loucura. O cara recém-empossado, desarmado, né? Correndo atrás do cara. Sair correndo atrás do bandido. Armado, né? Talvez. Possivelmente, não sei. O fato é que eu não consegui pegá-lo. Né? Quando o reforço chegou, ele já tinha pulado uns 2, 3 muros.
E o que é que acontece? Expus minha vida a risco, poderia ter levado um tiro, a afobação muito grande. E quando eu fui contar essa história lá em casa, primeiro, eu acho que se meu pai pudesse, ele tinha me dado aquela surra que ele dava quando eu era menino velho. Tá entendendo? Porque foi um cagaço tão grande que eu levei do meu pai que eu digo, meu Deus do céu, eu voltei Tua a mãe ser chorando? menino. O que foi Minha que mãe eu fiz? chorando, dizendo, meu Deus, eu sabia que isso não ia dar certo, esse menino vai perder a vida dele. E para como você é que está pode? assistindo a gente aí, se aguarda que a gente vai falar sobre essa questão do armamento para Claro. civil, né, sobre o CAC, é interessante a gente falar sobre isso. E aí você ingressou nessa carreira no Piauí. Aí assim... Foi em que gestão? Eu acredito que foi no segundo governo Wellington Dias. Quem que era o houve secretário? Era o Robert? Robert Rios fez o concurso. Inclusive os 20 primeiros aprovados no concurso ficaram na capital. Essa foi a razão de eu ter desde o início ficado aqui em Teresina. E os 20 últimos foram para o interior. Dessa levada de 20 primeiro, tu lembra dos nomes? Era você? Era uma turma boa demais. Era eu, Jorge Clay, Tiago Dias, fala Thiago assim porque Dias, é pernambucano, Danilo, Robert Lavô, Guilherme, Lucy Grande Robert Keiko. Lavô. Lucy Foi nessa Keiko. levada. Mas, rapaz... Na época, O Barreto. Não, o Alessandro veio antes. Bem antes. O Alessandro, eu acho que ele é do segundo ou do terceiro concurso. Na verdade, a carreira policial por concurso público no Piauí é extremamente recente, né? Eu acho que o primeiro concurso data de 94. Posso estar enganado, mas se tiver, por pouco, não é por muito. E o Alessandro, ele é da turma do segundo concurso. Inclusive, quero até mandar, Yeldson, um abraço para o Alessandro. Porque o Alessandro é um dos melhores amigos que eu tenho, um grande professor que eu tive na atividade policial. Alguém que foi verdadeiramente, no meu ponto de vista, desprestigiado Total. nessa gestão de segurança. Total. Piauí perdeu muito. Lançou um livro agora sensacional. Sensacional. Sobre fraudes na Isso. internet, Instagram. É um dos policiais mais preparados em todo o Brasil. É policial civil do Piauí, é delegado de polícia do Piauí e veja só, Onde ele foi parar, né? não trabalha no Piauí. A gente vê facção entrando, a gente vê a violência crescendo. Teresina hoje é apenas, Kilson, a quinta capital mais violenta do Brasil. E a gente ter um dos melhores delegados do Brasil, piauiense aqui, concursado aqui, cedido para Brasília, porque não há espaço para ele aqui no Piauí. Ô, Samuel, mas tu acha que Não ele tem foi lógica. cedido porque ele podia brilhar muito mais do que outras Não, situações? eu ou não? entendo que não. Entendo que... Não, eu digo que- de ciumeira, Ah, sim. esse aspecto. Não sei, isso aí é muito particular, muito subjetivo. O que eu sei é que o estado do Piauí está perdendo. E, Eldson, eu sonho em ver um estado que tem uma segurança pública profissional e não eleitoreira. E não melindrosa, e não com fofoquinha, e não com besteirinha. Tá entendendo? Eu acho que a gente faz segurança pública para o povo, para as pessoas, e não para crescimento pessoal. E não para engrandecimento pessoal. Mas eu- Então tem que acabar com essa história de, por exemplo, o cara é bom delegado, porque ele não sorri pro secretário, ele tem que ficar na prateleira. Tá entendendo? Enquanto que o cara é mau policial e é um babão, tá entendendo? E tem. Rapaz, dizem que tem, né? Dizem que tem. Pode dizer o nome? Se quiser falar. Então, assim, tem que acabar com isso. Quem é o babão? Tem que acabar com isso. Só o que tem aí, rapaz. Eles criam até grupo especializado, moço. Então, tem que acabar com essa história. O senhor acredita que a lista tríplice, um deputado no Brasil, quer transformar a lei e levar os três a uma lista tríplice Comando da polícia, né? para o comando da Polícia Polícia Militar Militar. e também da Polícia Civil, né? Para a Ó, escolha deixa de eu te um. dizer, ó, eu sou um técnico, certo? Eu exerço uma atividade técnica e por circunstâncias que envolveram a minha vida, me tornei político. Mas a minha raiz é técnica. Então, como eu vou ser contra, meu caro Kilson, um profissionalismo de uma atividade técnica? É claro que isso tem que acontecer. Quanto menos a política se envolver em determinadas áreas, saúde, educação, segurança, melhor para as pessoas. Melhor para as pessoas. Não existe isso, não existe porque um delegado tem uma ideologia política, ele não pode trabalhar numa delegacia especializada, sendo ele um bom delegado.
Por quê? Porque não compactua com a gestão do momento? É claro que não. As pessoas não querem saber disso. As pessoas querem saber do seu problema resolvido. E olha que tem muito problema na segurança para ser resolvido. Então, Yeltsin, vê só, Kilson, se você absorve uma providência como essa, fazer uma lista tríplice, e há muito eu defendo isso, particularmente para a minha categoria, que é a Polícia Civil, e a atividade de polícia judiciária, isso é importante para qualquer setor, mas numa atividade em que você forma prova contra as pessoas, leva ao Poder Judiciário, leva ao Ministério Público, efetivamente faz a instrução do processo, porque eu desconheço ações penais que tenham sido instauradas não baseadas em inquérito, podem até existir, eu particularmente desconheço. Então, mais ainda, tem que haver esse rigor interno para escolher os melhores. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sou a favor da lista tríplice. Samuel, por exemplo, independente do resultado das eleições aqui para Estado, né? Ou seja, Isso. Silvio, ou seja, Rafael, ou seja, outra corrente, qualquer que seja, que todas já passaram por aqui e vão continuar passando. Eu te faço uma pergunta que é bem delicada, mas é importante ser feita. Eu já escutei rumores, por exemplo, pela juventude, a forma de administrar e de tocar a vida do Rafael, ele já, pelo menos é que eu entendi, em determinadas áreas, os rumores que acabam nos bastidores ali é que dão conta de que algumas determinadas áreas ele vai priorizar essa parte técnica muito forte, o Rafael. Eu vou pontuar as duas, né? Que já é um pensamento que não é tão qual o do Wellington, que é mais entregue essa parte eleitoral, que tem parceiros. Do Silvio, ele é da mesma forma, que ele tenta priorizar. Você acha que independente de quem ganhar, por exemplo, pastas como segurança, saúde, pastas mais importantes como educação, eles vão priorizar zerar a política e dar um ganho maior? Eu não tenho dúvida que o Dr. Silvio ganhando, ele vai fazer isso. Dúvida nenhuma. Zero. Quanto ao Rafael, eu tenho fortemente dúvidas quanto a isso. Uhum. Até porque ninguém teve mais força no governo do Wellington Dias que o Rafael. Então, na verdade, o Rafael ele não seria nada além da continuidade do governo Wellington Dias. Quem que mandava no dinheiro do Estado? Por que a segurança do Piauí recebia tão pouco recurso? Por quê? Por que o Piauí é o último estado no Brasil em investimento em segurança pública? É o Samuel que está dizendo isso? Não. É o Fórum Nacional. O Fórum Brasileiro de Segurança. Então, o Rafael foi secretário de Fazenda por 8 anos. Se ele tivesse uma sensibilidade para com a segurança, por que ele não alterou isso? Ele não comandava o orçamento? Ele não detinha aí o controle do recurso? Então, eu não consigo... Se tu tivesse na pasta, tu tinha peitado... É claro, inclusive é uma coisa que eu não entendo. Eu sou policial civil, vou falar aqui até um desabafo. Eu sou policial civil e uma das primeiras movimentações políticas que eu tive, se eu não estiver enganado, foi no segundo governo Wellington Dias, em que eu discuti num seminário que estava havendo com o secretário de planejamento da época, era um cara jovem, me falta o nome dele, um barbudo. Um cara bem jovem, cabelo preto de lado, de barba, óculos. Eu me lembro do planejamento, era o Luiz Neto. Ou não, o Luiz Neto não. Me falta o nome dele. Enfim. Mas enfim, era essa a fisionomia dele. E lá eu indaguei qual era o orçamento, já sabendo da resposta, da Polícia Militar. Indaguei qual era o orçamento da Segurança. Indaguei qual era o orçamento da Polícia Civil. E ele repetiu, quando ele foi responder o da Polícia Civil, porque a Polícia Militar tem um orçamento próprio. Ele repetiu da Segurança. E aí eu disse para ele, tá vendo, secretário, a nossa Polícia Civil, ela é tão desprestigiada no governo do PT que nem o senhor, secretário, sabe o orçamento. Na verdade, o senhor repetiu o orçamento da Secretaria de Segurança. E o senhor não sabe ou finge não saber, porque na verdade não existe. A nossa Polícia Civil do Estado do Piauí não existe orçamentariamente. É muito ínfimo. Então, essa questão da Delegacia Geral ter uma pequena autonomia é extremamente recente. Então, uma das coisas que realmente me deixa angustiado é não entender por que nós temos um deputado federal eleito por 2 vezes, certo? Que é o senhor Fábio Abreu, que teve a condição de ser secretário de Segurança, ter o comando político por 8 anos da Secretaria de Segurança e nós termos como herança da gestão dele na segurança Teresina como a capital
a quinta capital mais violenta do Brasil, ter como herança da gestão dele o estado do Piauí como o estado que menos gasta segurança pública. Então, Yeldson, vê só, como é que eu sou policial, sei que o estado não está gastando adequadamente, com a pasta que eu comando, eu tenho o poder político, como é que eu não vou brigar? Pois é, tu acha que Como é que eu passou não vou peitar? Tu acha que passou pela inércia disso também? Tá faltando radiocomunicador na polícia, Yeldson. Yeldson, quando eu pensei que tudo de ruim já havia acontecido na segurança, eles pensam em bicicleta. Daqui a pouco, isso virou piada. Tá? O pessoal brincando, dizendo que iam licitar baladeira. Então, a que ponto a segurança pública, que era para ser um assunto sério, está se tornando uma imensa piada? Agora, piada é você olhar para a cara do cidadão e chegar e dizer, ó, tá bem aqui, ó. O Amapá, estadozinho, tá entendendo? Gasta 2, 3 vezes mais que o Piauí em segurança pública. Aí você olha e vê, pô, mas o Piauí há 20 anos tem o mesmo governo. É o mesmo governo do PT. Você, há 8 anos tem um policial militar comandando politicamente a segurança. E você não vê nada de novo. Mas vamos lá, vamos pra caneta. Cadê né? as viaturas da Rony? Vamos caneta. A gente ainda vê viatura Deixa eu da terminar Rony? a pergunta, porra. A caneta, né? Ele deixou de ser secretário, ele deixou de mandar na secretaria? Manda do mesmo jeito, Yeldson. Manda do mesmo jeito. Você tem dúvida disso? Eu tô perguntando. Tá entendendo? Manda do mesmo jeito. Não mudou em nada. Mas não é o Coronel Rubens? O comando político é o mesmo. É o mesmo. Então, não tem nenhuma novidade. E mudou recente, mudou depois da eleição de prefeito, de 2 anos para cá. Então, tu assumiria a secretaria? Chefe, eu vou lhe dizer um negócio com toda sinceridade. Até respirei alto, né? Mas veja só, eu sofri na pele o mal que a violência pode causar. E, Yeldson, quando eu passei agora nessa minha segunda vez que passei na delegacia de homicídios, eu fui para a televisão denunciar a presença das facções. E só o que a gente via era a presença cada vez mais forte se organizando, se estruturando, se capilarizando as facções criminosas. Então, assim, me dava raiva ver a situação de mídia, né? O próprio Fábio e outros dirigentes da segurança ir para a televisão e dizer que não tinha facção no Piauí. Que o Piauí era um estado extremamente calmo, que a polícia dominava tudo. Vá dizer isso pro povo pobre do nosso estado, que tem o seu bairro loteado por facção A, O primeiro cara facção B. O primeiro cara que teve coragem de assumir que teve foi o secretário Carlos Edilson, da Justiça. Isso, e parabéns para ele. Ele chegou e disse, só tem e tem que resolver. Isso, e a gente tem que pontuar isso, porque eu penso que problema é para você encarar de frente e resolver. E ele fala sobre isso. E não tratar como lixo, bota para debaixo. É muito massa quando ele fala assim, ó, tem, e a gente só resolve o problema quando reconhece. Quando reconhece, exato. Eu acho que isso é demonstrar zelo para com a coisa pública. Verdade. Agora, você querer enganar as pessoas, aí fica até mais vergonhoso. Imagine a vergonha, o cara passar anos dizendo que não tem facção, de repente a cidade amanhecer loteada. Bairro A Pichado, é uma determinada facção, pichado nos muros. Bairro B é outra. O litoral, e você é um amante do litoral do nosso estado, num piscar de olhos, dominaram, violência galopante por meio das facções. Não passa também, vai lá, você é pré-candidato a deputado federal. Não passa, já é candidato, né? Mas não passa também, por exemplo, pelo sentimento de impunidade. Por exemplo, a polícia militar, a polícia civil, como operações, a polícia militar mais ostensiva, tem histórias de... Isso, passa por isso só também. concluir o meu raciocínio. Tem histórias de que, por exemplo, a polícia militar, a polícia civil prende o mesmo cara, o mesmo traficante 6 vezes e o cara vai pra rua. Às vezes acontece. Mas deixa eu lhe dizer. Mas não passa pelas leis que estão lá também? Claro, e precisa ser endurecido. Eu gostaria de um dia fazer parte da bancada da bala, é claro. E para mim, cidadão, todo direito. Bandido, todo dever. Tem que ser assim, Yeldson. Não dá para viver numa sociedade em que bandido... Por exemplo, até pouco tempo estava na legislação. Porra, o cara mata, o cara rouba, o cara estupra. E no Natal ele tem direito a dar uma saidinha. O indulto, né? Porra, tá entendendo? Agora saíram mais de 300 agora. Saíram mais de 300 hoje. Pois é, não, e o pior, muitos não voltam. No Rio de Janeiro, ano passado, milhares não voltaram. Aqui no Piauí,
Centenas não voltaram. Então, trabalho dobrado. Você falou essa questão aí do prende e solta, tá entendendo? É realmente desconfortante, é realmente uma situação difícil. Tem que mudar isso, não resta dúvida. Agora, eu atribuo um efeito muito mais pecaminoso ao aumento da sensação de insegurança. E, Eldson, há um tempo atrás, quando acontecia alguma coisa durante o dia, as pessoas se espantavam e diziam logo, pô, tá ficando violento. Em plena luz do dia tá acontecendo isso. Hoje o cara não tem direito a ir pra uma parada de ônibus, Eldson. O cordão se E dá pra fazer. E, Eldson, o que me revolta é porque dá pra fazer. Com o que tem, dá. Pô, em 4 anos nós não criamos a guarda municipal, colocamos quase 400 guardas, quase 40 viaturas para circular. Em paralelo, o governo do estado, há 20 anos atrás, tinha 8, quando já deveria ter 12 mil. Hoje mal passa de 5. E se a gente contabilizar os que estão à disposição, aí é que o efetivo é menor. Quantos pedidos de disposição eu não neguei lá na guarda? Para vereador, para deputado, até para... Chegavam a pedir, tipo... Claro, no começo sim, depois que o pessoal viu que não tinha condição Baixinho é duro, não manda Não lá. dá, meu velho, não dá. Tá entendendo? Então a gente tem um compromisso, que é com a sociedade. E, Eldson, eu sempre digo isso, eu não sou só um profissional de segurança, nem apenas um político que tem na segurança sua bandeira. Eu sou também um cidadão que já sofreu com o mal da violência. Pois E é. isso traz uma responsabilidade redobrada pra mim. Tu tava chegando em casa, né? Com os filhos. Pô, eu tava chegando em casa. Tá armado né? hoje? Aqui. Sal sem minha bichinha, não. Toda Toda hora no ponto. Toda hora. Até na hora de dormir é debaixo do colchão. Ah, é? É, claro. Do lado o tempo inteiro. Com certeza. Como é que foi aquela situação lá? Pô, eu tava chegando, acho que era num domingo, não era, Matheus? Era num domingo e tava, inclusive, num restaurante. Pô, tava num restaurante do amigo nosso, do Kelson. Do Kelson. Né? E peguei, saí, fui pegar meus filhos para deixar na casa da mãe. Eu sou separado, tenho um novo relacionamento. E quando eu fui deixar os meninos, fui surpreendido por um assaltante que a mão armada tentou roubar o carro. Mas tu sacou a ação? Com meus 2 filhos dentro, né? Rapaz, aquela rua é uma rua que tem por hábito ter aqueles vigias de bairro. E a polícia sempre analisa muito o modus operandi, né? Então não é comum alguém fazer assalto sozinho. Começa por aí. E ele dobrou a rua na moto sozinho. Tu já criou alerta, tem imagem. Olha aí, a ó. imagem aí, né? Pronto. Tu parou o carro? Parei o carro e aí o cara dobrou, ó, ele vai dobrar bem ali no comecinho. Ele passa na direita? Ah. Ó, peraí, vai já passar. Ó, Não sei parou o tamanho carro do e aí vídeo. tu tava conversando Olha lá com os ele meninos, dobrando, ó. Olha lá ele dobrando. E aí eu tive que descer, meu filho tinha esquecido o celular no sítio. Então o que é que acontece? Nessa hora, olha, ó. Ele já desceu e já anunciou. E já desceu escorando. Eu converso com ele, dialogo. Mas tu já sabia o que era a parada? Não, vê só, no começo eu ainda fiquei em dúvida se era um vigia de rua, quando ele passou pelo carro, se era um assaltante. Quando ele desceu, que já foi escorando, aí não. Aí eu Tua arma pensei, tava onde? Tava embaixo do volante, cara, Porra. tu acredita? Por Não aí tava tu contigo. tira, não tava. Mas na foi cintura. legal porque Mas tu... se tivesse na cintura, eu já tinha resolvido de imediato. Era pay buff, não tinha muita conversa. Como tava embaixo do volante e ele estava a uma certa distância, e a curta distância é o momento de eventual reação, a longa distância não. Então eu dialoguei, tentei acalmar. Qual foi aquele abordo? Ele falou o que contigo? Perdeu. Normal. Vagabundo? Não, tu é doido, Eu acho que isso aí... Aí o que é que acontece, Yeldes? Ele, num dado momento, eu conversando com ele, já tinha entregue celular, carteira, se eu não estiver enganado, e ele insistindo para entrar, para levar o carro e meus 2 filhos dentro, e eu não podia demonstrar que meus 2 filhos estavam dentro, porque era uma fragilidade a mais que ele teria como vantagem. E aí, Eldson, o que é que aconteceu? No momento que ele se aproximou, que eu disse, não, pois espera aí, você quer mais? Eu entro no carro e o que tiver eu lhe dou. Ele disse, não, doutor, se você entrar, você me mata. Aí eu disse, pô, esse cara me reconheceu. Então não tem escapatória, agora é 8 ou é 80. E aí, quando ele foi tentar entrar no carro, eu já estava bem próximo dele, eu o derrubei. Tu conseguiu derrubar ainda? Foi, e aí ele caiu, mas ainda caiu com a arma em punho.
Eu peguei rapidamente, saquei que eu tinha um coldre que ficava embaixo do volante, fiz a varredura para o fundo do carro e ele já estava com a arma em punho. Aí foi troca de tiro, né? Tu deu quantos? Chefe, eu dei um no meio dos peitos dele, né? E ele deu um transfixando a minha barriga. Até porque quando eu fiz a varredura, o natural é ficar... Eu fiquei de lado porque foi o movimento do tronco, né? Então pegou, entrou aqui, não sei se dá pra ver. Tô vendo aí. Aqui. Pegou né? aí? Isso. E saiu aqui, desse outro lado. Né? Na hora, tu sentiu? Meu irmão, na hora o cara não sente nada. Essa adrenalina lá em cima. Ele caiu... Agora, não é a primeira vez que mas ele caiu quando... Ele caiu uns 25, 30 segundos e aí depois partiu. da troca de... Não, vê só. Ele caiu depois que ele partiu. Ele ainda fugiu atirando para trás. Uns 25, 30 segundos. É a capacidade pulmonar, porque o tiro foi bem aqui no meio dos peitos. Tu bateu no meio do centro? Claro. Bateu no centro. Claro, não tinha o que fazer. Tinha outra coisa para ser feita? Não, óbvio que não. Não, isso que eu tô pensando, porque foi preciso, né? Foi um tiro. Mas assim, eu acho que cada um tem suas habilidades, né? Eu não estou dizendo que, pelo contrário, eu sou tão comum como qualquer cidadão. Não quis dizer. Mas em situações... Eu tô falando é que foi certeiro, porque eu acredito eu que você treine, que você... Tenho até que treinar mais, mas deixa eu lhe dizer, era isso que eu ia complementar. Em situações de conflito, de aflição, de tensão, isso é algo que eu não sei se eu puxei com meu pai, mas que é uma pessoa calma. Agora também não tire ele do prumo, não. Né? Eu sou um cara que eu consigo ver as coisas friamente. Né? Então, por mais que a tensão fosse alta, adrenalina alta, mas eu consegui ver a cena em câmera lenta. Então, naturalmente, me comportei adequadamente. E quando você viu que tinha atingido, e aí qual foi o momento que você notou ali? O impacto, a gente sente o impacto, não sente a dor. Mas o impacto a gente sente, claro. E aí, o que passou na tua cabeça dela, naquela hora ali? Não Porque passa nada. Tu tava com teus dois meninos. Não passa nada, né? A minha preocupação eram meus filhos. Não poderia deixar que um bandido levasse o carro com meus 2 filhos dentro. Né? Então, aquela história de matar ou morrer, tá pro momento. A partir dali, o que aconteceu? Não, aí depois dessa hora, eu peguei, toquei lá a campainha, naturalmente entreguei minha arma, expliquei, chame a polícia, porque foi um assalto e eu baleei o bandido. E fui procurar socorro, né? Ir pro hospital para... Ainda tu foi checar se ele tava vivo ou morto? Não, pô, eu tava querendo era ir pro hospital, não tinha mais o que fazer. Eu tô perguntando, tem que perguntar. Aí fui pro hospital. Dirigindo, velho? Não. Não. Aí, no caso, minha ex-mulher foi quem conduziu o veículo. Cheguei lá, consciente, dizendo meu grupo sanguíneo, pedindo logo endorfina e abri a barriga pra ver o que é que tá lá dentro. Ali já tava doendo? Começou a... Não. Rapaz, Caralho, todo instante, Eldson, eu tinha certeza que Deus pegaria na minha mão e me salvaria. Agora, teve um momento que... E aí, pelo conhecimento de medicina legal, é claro que a gente sabe mais ou menos como funciona o corpo da gente. Então, teve um momento que o olho já estava baixando, né? Então, era uma coisa que eu via que eu podia estar entrando em choque. Foi quando eu, inclusive, chamei meu irmão, conversei com ele. Nesse momento, o que é que mais... Não, eu pedi, não deixe de dar assistência à minha mulher, né, e aos meus filhos. Que é claro, não tem como você não pedir isso, né? E ele falava o quê? Meu irmão é um cara extraordinário. E Eldson, Deus é tão bom na minha vida que me deu o melhor pai, a melhor mãe, o melhor irmão do mundo, melhor irmã do mundo. Minha irmã é uma pessoa de uma sabedoria imensa. Meu irmão é um cara de caráter extraordinário. Tá entendendo? Eu não tô dizendo que o mais assim ainda sou eu. Tá entendendo? Não é desse jeito. Cara, que... Aí tu apagou e voltou quantos dias depois? Não, na mesma hora. Foi feita a cirurgia, você apaga, né? Pós-cirurgia. Mas já falou, você tá fora de perigo? Não, assim, cirurgia, a pessoa nunca fica fora de perigo, né? Não, eu falo médico depois. A fala a cirurgia foi um sucesso. Pois é. Aí vamos observar. A bala não pegou nenhum órgão? Pegou no intestino. Eu tenho 60 centímetros a menos de intestino. Né? Trincou a bacia, o ureter também. E Elcio, Deus é generoso. Nós temos uma artéria chamada artéria ilíaca. Essa artéria, ela é uma das grandes artérias do nosso corpo humano.
e milímetros que o projétil não pegou. Milímetros. Inclusive, o médico que fez minha cirurgia, o responsável maior pela cirurgia, claro que foram vários lá que me assistiram naquele momento, mas de uma maneira maior foi o Tiago Rezende, que hoje é um grande amigo meu, né? Ele disse: Samuel, eu nunca vi uma coisa dessa. Quando ele começou a abrir minha barriga e muito sangue, ele já presumiu que havia pego a artéria ilíaca. Então começou a drenar, a tirar o sangue, aí viu que não pegou. Mas o caminho do projétil... O trajeto que ela... Era porque tu estava com o tronco de lado, né? O trajeto era para realmente pegar. E até a minha recuperação, né? Foi muito rápida. Que bênção. Por isso eu digo, quem tiver a oportunidade, faça exercício físico, que isso ajuda pra caralho na hora de qualquer coisa. Jesus. E depois tu teve a curiosidade de saber alguma coisa da vida desse desgramado aí que tentou tirar a tua vida? Cara, claro, né? A gente foi monitorar, foi aberto porque tem família dele, claro, né? Alguma coisa. Claro. E o que é que era? Não, normal. Mais um bandido na nossa cidade. Tem muitos, não tem? Entendido. Cara, a política definitivamente... Você foi eleito vereador em Teresina em 2012, né, com 4.235. Nessa eu fiquei em primeiro suplente. Foi. Né, mas eu digo pelo número de votos. Isso. E na segunda com 6.350. Na primeira eu fui o 17º mais votado, na segunda o segundo mais votado. O segundo mais votado. E qual é esse fenômeno? Não é fenômeno. Eu acho que é naturalidade, é realmente... Eu sempre digo... Mas não é fenômeno. Samuel... Peraí, Samuel, você sai de... não eleito ficando na suplência, mas teve uma votação muito expressiva, isso. Talvez a legenda errada. Isso. Né? E você consegue crescer, o que é difícil, né? Mas, Eldson, uma marca... Para quem sai candidato pela segunda vez. Pois é. Sem mandato. Mas uma coisa que eu sempre coloco é o seguinte: pode perguntar quem já votou no delegado Samuel, como é o delegado Samuel depois da campanha. Então, os 4 anos a gente trabalha, Eldson. Assim, é uma coisa, eu não faço por obrigação. Eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de ajudar pessoas. Eu tenho um compromisso coletivo muito forte com o local onde eu moro, onde eu quero ver meus filhos crescer. Então, isso me parece que realmente é a chave de tudo. E quem é que te convenceu a se candidatar primeira vez? Na primeira vez foi o Marlos, né? O Marlos, deputado federal. Né? Você era um eleitor... Que merda que ele fez pra caralho. Você era o eleitor forte dele. E... Pra quem não lembra, o delegado do idoso foi eleito. Ele foi eleito... E contou com uma forte ajuda sua, não tenha dúvida. E, infelizmente, como outros, né, eles pecaram pela vaidade. Não, vaidade é uma coisa que o ser humano tem que controlar. O Marlon pegou muito pela vaidade, outros também pecaram pela vaidade por entender que a caminhada e a construção ela passa por uma escada, né? E aí, Eldson, veja só, na verdade eu não tinha nenhuma pretensão de entrar para a política. Eu tinha a expectativa de, mais na frente, né, como minha família fazia política em Jaicó, de alguma maneira ajudar lá a cidade de Jaicó, talvez entrar na política na cidade de Jaicó. E veio esse convite, eu neguei por 3 vezes ainda. Na terceira vez resolvi aceitar. E, de fato, não me arrependo. Eu sempre digo... Você estava Entorpecentes. Na Entorpecentes. Na Entorpecentes. E aí, Eldson, eu sempre digo que voto não tem preço, voto tem consequência. E eu não me arrependo porque a consequência de ter sido votado, no meu ponto de vista, ajudou a cidade. Foi com a força de um mandato de vereador que nós fizemos 2 centros de referência do idoso em Teresina, uma residência inclusiva, um centro-dia para crianças com microcefalia, mais um conselho tutelar, a implantação do programa Criança Feliz, a própria criação da Guarda Municipal, que é um marco na história da segurança pública do Estado. Quantos já haviam tentado criar a guarda e não tinham conseguido, e rapidamente nós entregamos quase 400 guardas para proteger o povo de Teresina. Então essa é a nossa tônica, né? Eu me sinto ainda Teve um trabalho muito importante também com a recuperação de viciados. Claro, e assim, eu sempre digo que eu só vou admitir dialogar sobre a legalização das drogas. Eu sou veementemente contra legalizar a droga. A maconha... O que for. Eu só vou admitir uma discussão nesse sentido quando eu ver um pai e uma mãe de família
que perdeu o filho para o mal da droga, dizer, não, tô aqui, acho que dá para conversar. O Brasil assim, hoje aguenta uma liberação não. de maconha? No meu ponto de vista, não. Por quê? Eu acho que isso vai atender a alguns interesses tipo? Empresariais. É mais uma forma de lavagem de capital. O cara que vende a maconha vende o crack. O crack é uma das drogas mais destrutivas que existe. O cara vai falar assim, mas delegado Samuel, nos Estados Unidos é liberado. Em alguns estados. Se os Estados Unidos fosse exemplo de tudo que dá certo, o Brasil não dava um show nos Estados Unidos em termos de combate à inflação, que é o que está fazendo agora pelo governo federal. Então, essa história de porque nos Estados Unidos faz que pra gente vai dar certo. Então, não funciona a liberação de maconha. Eu penso que o povo brasileiro não está preparado para uma tomada de decisão dessa natureza. E lhe mostro. O cara que vende a maconha não vai deixar de vender o crack porque está vendendo a maconha. Ele vai vender o crack e lavar o dinheiro do crack em cima da maconha. E a maconha medicinal? Não, essa daí aí a gente está falando de medicamento. Eu tô perguntando, mas você acha que o Brasil está preparado já para ter essas duas... Se fala muito no uso recreativo, né? Não, o uso recreativo não é medicinal. O uso recreativo é o que se faz hoje do dependente químico, quando há o abuso. Qual é o problema? Nós já Pronto, eu vou te dar um exemplo, que é melhor, até pra gente abrir. Por exemplo, aqui em Piripiri, interior do Piauí, acho que é um filho de um magistrado, inclusive, né? Um juiz. Ele tinha liberação para consumo medicinal, uma parada medicinal dele, Sim. E a polícia conseguiu prender ele com um monte de... É isso Você que eu tá vendo como o meu raciocínio é o correto? É isso que eu quero que Então, entenda. determinadas... O que a gente fala hoje em dia? Não, é uma brecha da lei para soltar o bandido. Não, é uma brecha da lei. Não, é uma brecha na lei. Legalizar a maconha vai ser mais uma brecha na lei. Tá aí, o cara tava vendendo droga, pelo que você tá me contando. Ele usou uma brecha, tá entendendo? Pra, em tese, ter uma zona de conforto. Não é certo isso. Não é certo, eu não consigo enxergar isso com retidão. Então... Daqui quanto tempo vai estar pronto no Brasil? Não sei, a mãe de Naira quem previu o futuro e disse que ela... Eu não tenho nem Mas ideia. tu acha, vai demorar muito ainda? É uma questão, inclusive, conservadora. Não, e que eu acho que o Brasil não está preparado tão cedo ainda. Eu tenho opiniões conservadoras em muitos aspectos, né? Então, nesse sentido aí, eu sou totalmente contra. É claro que a gente entende que algumas outras ideias de vanguarda são extremamente interessantes, mas essa em particular não. Mas é bom você falar sobre isso. Delegado, a gente vê, e eu conheço de perto, os céus supraestruturas, isso, mas que essas supraestruturas elas não estão servindo. O que acontece que essas superestruturas dos céus elas não Explica estão... o que é os céus, pô. São os centros... É o seguinte, os céus, existem não dois em Teresina. Não é para a turma entender, né, que eu sou. Isso. Com certeza. São os antigos... Vê só, uma forma mais moderna era o que os CSUs eram antigamente, né? CSU antigamente. Mas o céu, nós temos dois novo, na né? cidade de Teresina. Nós temos um lá no Parque Estael, que faz parte da Grande Santa Maria da Codipe, e temos outro no Portal da Alegria, extremo sul da capital. E temos outro na Grande Santa Maria, né? É o do Parque Estael, foi o que eu mencionei primeiro. Isso. Então, veja só, o céu era uma oportunidade de dar engajamento à nossa juventude. Lá tem anfiteatro, lá tem biblioteca, lá tem uma unidade de CRAS, lá tem quadras de futebol de salão, de basquete, de vôlei, tem interação com parte de areia, enfim, uma série O céu, nós temos em Recife um modelo, me falta o nome agora, mas o céu ele seria uma estrutura como a que existe em Recife. De fato, está me faltando o nome dessa estrutura que existe em Recife. Mas é como se fosse aí um conjunto de ações em prol da juventude. E o céu ele precisa ter o engajamento da juventude para ter vida. Na verdade, as pessoas precisam se empoderar dos espaços públicos. Uma das razões de termos criado a Guarda Municipal foi justamente isso. Porque não tinha, é verdade. O Lagoas do Norte... O bandido dominava, né, pô? Veja só, um projeto premiado mundialmente, que foi o projeto Lagoas do Norte, Firmino e Silvio Mendes, né? Um gasto gigantesco, melhor dizendo, um investimento gigantesco, financiado pelo Banco Mundial. Então, toda uma reestruturação urbana naquela região e a violência não caía. Então, a pergunta é, por que investir se
não reduz a violência. Então, essa foi uma das razões de termos criado a Guarda Municipal. E, para a época, funcionou. Hoje é que está um pouco mais difícil. Houve um momento, Yeltsin, que proporcionalmente, é claro, é bom frisar, as pessoas viam até mais. Por isso que eu digo que dá para fazer, com um pouquinho de inteligência, planejamento, monitoramento da execução, dá para fazer muita coisa bacana, né? Então chegou um momento que a gente via proporcionalmente mais viaturas da Guarda passando do que até mesmo da nossa querida Polícia Militar. Agora você tem que pensar fórmulas, estabelecer regras, né? Nós criamos a Guarda e formulamos algo interessante. A Guarda vai passar onde houve forte investimento público e grande frequência popular. Tu falou uma parada aí que é legal a gente comentar, porque tu tá falando de concentrar naquilo que você planeja, né? Se você planejou a Guarda Municipal para cuidar do povo, beleza. Se é candidato... E foi uma luta nossa, Yeltsin, porque as pessoas queriam botar a Guarda substituindo os agentes de portaria. Pois é. E nós batemos o pé e que era para segurar. Vamos lá. Aí vamos lá. Você falou da bancada da bala mais cedo. O cara que se elege para cuidar de segurança, não é? O cara que se elege para cuidar de segurança. Aí tem aquele discurso de não, é deputado federal para cuidar de tudo, para cuidar daquilo, para daquilo. E tu na Guarda Municipal foi muito forte em cuidar dos próximos. Vamos lá, que tu vai eleito para deputado federal. Tem possibilidade, por exemplo, de tu não cuidar da segurança, de tu não de deixar isso muito frouxo? Isso é uma pauta minha. Então a minha vida política hoje está direcionada à política pública de segurança. Eu entendo que não há nenhuma política pública, nem a saúde, nem a educação, tão urgente de melhora quanto a segurança. Né? Isso não quer dizer que eu venha ser secretário. Não, eu estou falando... Por exemplo, da concentração, se você é eleito deputado federal, da tua emenda federal. Vou citar um exemplo. Por exemplo, tem lógica um cara ser eleito por um batalhão, certo? Como era o caso da Rony, e depois as pessoas não verem mais viatura da Rony praticamente circulando? Tem. Mas a tua grana, como emenda de deputado federal... Com certeza o comprometimento maior vai ser para a área da segurança. Mas vai ser 100%? Não posso dizer 100%, porque não dá nenhuma pauta é 100%. Mas ela é a maioria? Mas ela é a maioria, a imensa maioria. E já vem sendo assim. A minha história política comprova isso. Né? Então é natural continuar. E é a nossa principal plataforma, é a fala em favor. Eu só te falei isso assim, porque pública. A gente tem, por exemplo, pode ser, não sei se você tem relacionamento, mas, por exemplo, um dos exemplos para mim de deputado federal que eu conheço, assim, que é municipalista, é o Júlio César. Então, a vida inteira ele foi focou nisso. E ele cuidava dos prefeitos, municipal. De repasse. FM, né? Pronto, a pauta dele sempre foi essa. Você não viu ele com outras coisas. É claro, óbvio que tinha. Mas a pauta dele foi essa. Vou dar outro exemplo, que é até do lado de você. O Átila, a pauta dele sempre foi educação. Educação, pronto. E a minha haverá de ser a segurança. É justamente sobre isso. Se combate segurança somente com repressão, delegado? Não, claro que não. Segurança é um tema transversal, multifatorial. Não dá para você tratar com um remédio só uma doença que tem várias causas. No caso, a violência. Você tem que... O problema é justamente que nós não encaramos como sistema. Agora, o sistema de repressão, no momento, está muito falho. Está muito falho mesmo. Então, tem que ser corrigido. Mas a segurança é algo amplo. Você citou no começo aqui do nosso bate-papo, Yeltsin, que o sentimento de impunidade atrapalha. É verdade. Mas isso também já melhorou. Por quê? Porque antes nós tínhamos quase 70% dos nossos presos no Piauí na condição de provisórios, ou seja, a polícia prendia, mas o judiciário não julgava. Esse índice baixou, diminuiu. Então não dá para ficar também mais só dizendo, não, é porque a polícia prende e a justiça solta. Não dá para ser assim. Vamos entrar então, são vários fatores. Uma pauta mais aguda um pouquinho para a gente entrar na parte mais da política, né? O Brasil tem gerado alguns fenômenos de internet, principalmente em termos de segurança pública. A gente tem vereador do Rio de Janeiro que foi eleito, que é o Gabriel Monteiro. E que quando partiu efetivamente para a legislação e tal, confundiu um pouco com a internet, deu o problema que está tendo agora. Tem uma Mamãe Falei em São Paulo também que deu problema e acabou perdendo o seu mandato. Agora a gente tem um da Cunha, que foi um fenômeno na internet que
é candidato também a deputado. Essa onda, eu tenho visto no Brasil várias prisões serem anuladas ou perderem, muitas vezes, o propósito da prisão no júri por conta do Instagram. Do excesso. Do excesso de filmar, TikTok, PPP. Isso é uma merda para a segurança pública, você acha? E Eldson, veja só, segurança pública tem que ser profissionalizada e não mediatizada. Segurança pública, as pessoas... Você é policial, você não é Liga da Justiça. Você não tem que estar em desenho. Você tem que estar fazendo o seu dever de casa. Você tem que dar seu expediente, você tem que vestir sua farda, ou quando civil ir para a delegacia e dar o combate, que é a sua missão. A questão é essa. Tudo que está fora da profissionalização da atividade de segurança pública não agrega. A profissionalização, inclusive, a entrevista posterior, claro, que é natural. Claro. E Eldson, vamos aqui, ó. E você é testemunha disso. Você é meu amigo há quantos anos? Tem mais de 10, 12, 15, Quantas vezes você chegou para mim e disse, Samuel, se tiver uma coisa, furo de primeira hora, me passa com antecedência. E eu sempre lhe dizia, só... Coletiva. Tá entendendo? Então, assim... O meu carinho, a minha vontade é atender um amigo, mas a gente tem que saber... Mas você mais agudo, o problema é que naquela época, Samuca, não tinha rede social, cara. Isso. O que eu tô dizendo é que hoje não existe mais esse meio termo de que eu vou esperar para dar uma... Não. Hoje os caras estão entrando na casa sem mandado, filmando, gerando prova. Isso que eu tô te falando. Rede social é o quê? Em horários inadequados. Vê só, rede social é veículo de comunicação. Rede social, a priori, é para ser um meio de você, individualmente, ter uma plataforma na internet para conversar... melhor dizendo, para interagir com pessoas. Não é isso? Perfeito. Pô, você tá ali trabalhando. Trabalho é trabalho. Porque você não é TikTok. Você é policial. Você quer fazer dancinha ou qualquer outra coisa, tira a farda, sai do expediente e vai ter a tua vida particular. Expôs isso no YouTube, por exemplo, como da Cunha fez, outros policiais, até o próprio vereador. Eu acho que perde o... E Eldson, vê só, até as operações que a gente fazia no passado, a gravação ela era interna. E só depois da operação deflagrada e concluída, havia qualquer tipo de divulgação. Então você ficar naquela coisa... Você está transversando, assim, não é óbvio, você está perdendo o seu foco. Qual é o foco ali? É prender o bandido ou é mostrar que você está prendendo o bandido? E por que a maioria dessas prisões caem para a justiça? Não, aí eu não sei. É justamente por causa dessa... Não, eu penso que não seja só por isso, né? A prisão é algo sério, você cerceia a liberdade de alguém. Então isso tem toda uma formalidade que tem que ser obedecida, e é bom que seja assim. É bom que seja assim, porque também a gente não pode, a troco de pregar um combate à violência, abrir mão de direitos que são essenciais e que no amanhã você pode ser vítima de uma perseguição. Você trocou uma treta, teve uma treta grande com o Mota, o sargento Mota, por conta dos caques, né? Pois é, rapaz. Pois é. Porque eu defendo que cidadão não é para pegar cadeia. Tá entendendo? Cidadão não é para pegar cadeia. Pô, o cara é empresário, o cara é CAC, tem habilitação para fazer uso da arma, tá entendendo? Aí vai ficar pegando no pé do cara, porque, sei lá, cismou com o cara. Não tem lógica um negócio desse. Respeito o posicionamento de qualquer colega policial, mas eu tenho... Até porque eu parto do princípio que sociedade armada é bandido preocupado. Então eu defendo o armamento da sociedade. Eu penso dessa forma. E lhe provo o quanto pode ser realmente vantajoso. E Eldson, você tem 3 residências. Uma residência você não tem nada. Você tem apenas o muro. Na outra você tem aqueles pregos, né? Uhum. E tem cachorro. E na outra você tem o prego, tem o cachorro e tem a câmera, né? Qual das 3 o bandido entra? Que não tem nada, óbvio. Mas então, em saber que o cidadão... Porque arma na mão de bandido já vai ter de todo jeito. O bandido já tá armado. Caseiro ou não, vai ter, né? Vai estar. Mas, por exemplo, tu acha que deve ter uma
a gente teve 2 episódios em Teresina nos últimos meses, né? De 2 grandes tragédias, inclusive, né? Isso. Né? Um empresário que... Claro, lamentável. Que é lamentável. Vou formalizar para tu entender o que eu estou pensando. E aí acabou tirando a vida de 2 jovens, a gente não sabe ainda as circunstâncias, até porque está um problema na justiça em relação a isso. O segundo a gente teve agora... É uma tragédia familiar. Nessa familiar, né, Caco? Isso. Não tem que ter uma fiscalização muito mais forte? Tem. Eu acho que passa por eu isso, acho que né? o monitoramento é porque as pessoas imaginam que é só jogar. Mas você tem que acompanhar. A grande saída, no meu ponto de vista, é o monitoramento. É fazer o curso. E, Elton, eu sou policial há muitos anos. Muitos anos. Eu conto no dedo, às vezes, que eu fui incentivado, tá entendendo? A me qualificar. Se não partisse de um desejo pessoal meu, como de muitos colegas, se qualificar. Quantas vezes um policial passa pelo psicotécnico depois do concurso? Se um policial precisa passar por um psicotécnico várias vezes ao longo da sua vida profissional, porque é uma atividade extremamente louca, estressante, de alta tensão, imagine uma pessoa que não é policial. Então, assim, você dá o porte, você dá a posse da arma, mas você tem que... Pois é, mas o Brasil está preparado para isso hoje? Eu acho o seguinte, que na condição que existe, hoje nós já temos quase 1 milhão de CACs. Aumentou muito, no né, Brasil, na gestão Bolsonaro. Né? E, estatisticamente, você não vê significância em eventuais acidentes ou eventuais tragédias como essas 2 que você aconteceu. Vou mostrar melhor o que eu estou pensando. Pega a quantidade de crimes, a mão armada. Vou além, agora aconteceu com o campeão mundial de jiu-jitsu, era um policial militar que sacou da arma e... Então, assim, a culpa está na arma? Acho que a fiscalização tem que ser para os 2. Isso. Agora tem que aumentar. Tá na loucura do cara. Se esse cara tivesse feito psicotécnico de uma maneira continuada, rotineira, talvez... Falta isso, então, para a Polícia Militar e para o CAC? Falta para todo mundo. Falta para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, falta para o CAC, falta... Enfim, não sei se na Polícia Federal tem, se na PRF tem. Esse problema do álcool e da arma juntos? Álcool é um problema de consumo exagerado em qualquer situação. Álcool e veículo. Carro, enfim. Então, assim, não é a arma que por si é ruim, não é o carro que por si é ruim, não é o álcool que por si é ruim, é o cidadão o que potencializa, às vezes não faz o uso. Então você tem que focar no cidadão. No cidadão. No meu ponto de vista, a questão é essa, né? Então, estatisticamente, eu gosto muito de basear minha linha de pensamento em números. Né? E estatisticamente eu não vejo problema com as pessoas serem armadas. Eu vejo problema, o bandido está armado e invariavelmente ele já está. Seja caseira ou roubada de alguém. Vai lá, Cristiano. O índice de resolutividade passa por um bom inquérito ou outros fatores levam a isso? Passa fundamentalmente por um bom inquérito. Se você pegar estatisticamente... Ou pela quantidade de prisões? Não. Prisão é algo, eu vou ser bem sincero, vou trazer o meu período aqui na Entorpecentes, quando eu estava lá na delegacia. A gente não era tanto de prender no dia a dia, a gente acompanhava uma organização criminosa por 5, 6 meses, mapeava todos os bens daquela organização criminosa, conseguia fiscalizar todo o trajeto da droga, da origem até a colocação do destino final. E ao final dessa investigação, a gente fazia uma mega operação de sequestro de bens. Tu foi um dos primeiros delegados no Brasil a fazer isso. Isso. E no Piauí foi o primeiro. Inauguramos, inclusive, lamento disso ter sido abandonado posteriormente. Mas deixa eu lhe dizer, o tráfico de drogas e o crime como um todo, ele é uma atividade comercial. Ilícita, que mata pessoas, mas é uma atividade comercial. Então não é só ficar o gato e o rato, um correndo atrás do outro. É você bater naquilo que dá impacto. Nós tivemos uma operação Alcaloides, que você vai se lembrar. Essa operação foi bater no Supremo Tribunal Federal e teve todas as decisões confirmadas. Lá, muitos dos presos iniciaram com advogados caríssimos, terminaram com a Defensoria Pública. Você vai dizer que uma ação dessa não é eficaz? É claro que é eficaz.
Então, o sequestro nessa foi de quanto? Isso. Hã? Tu lembra O detalhe eu não lembro mais. Mas assim, né? volume. Mas foi volume, foi jet ski, foi meio mundo de coisa, vários imóveis, né? Foi uma operação... Onde ia com foco na desprender Zona aqui é o Norte. helicóptero e o avião deixaram embora, pô. Não dá. Então, assim, você tem que entender que o que movimenta o crime não é o sentimento de maldade do criminoso. É o lucro que ele pode dar. Então, você quer atuar com responsabilidade, atua no eventual lucro. O caminho é esse, né? Porque só assim você desmotiva. Apreender droga tem que acontecer, não adianta. Mas você, aquela história antiga que o cara fala assim, você não tem que aprende pegar 10, o pirangueiro, 20. tem que pegar o tubarão. Tem que pegar todo mundo. Quem está envolvido com tráfico de drogas, tá entendendo? Eu faço minha ressalva para o dependente químico, porque ali é o organismo. Quando ele entra pela primeira vez, ele entra de uma forma livre, mas depois é todo o organismo dele que está pedindo o consumo daquela droga. Agora, para o traficante, meu amigo, é pau. É pau dentro. Bom, vamos entrar agora na esfera nacional e estadual de política. Bora lá. Bora lá. Você vota em Silvio... perdão, vamos para nacional primeiro, depois estadual, né? É claro e óbvio que você vai votar no Bolsonaro, porque Claro. é da base, né? Mas por Eu que... sou polícia, pô, vou votar em ladrão. Por que Tá. Bolsonaro, não Lula, por que não Lula e por que Bolsonaro? Acabei de dizer. Mas só por isso? Não só por isso. Eu entendo assim. Eu tô Primeiro, falando- o Bolsonaro, ele tem defeitos e tem qualidades. Todo ser humano tem. Ninguém é perfeito. Pontua as duas. aí. Mas acho que ele fala muito mais besteira do que faz. O Lula faz muito mais besteira do que fala. Não dá para você voltar para um passado já vivido em que quase todos os presidentes de estatais no governo federal da época foram presos. Não dá. Existia um sentimento e uma atmosfera de corrupção. Isso não existe mais. Não estou dizendo que não haja falhas. Pode haver, mas não é uma coisa alastrada. Não é uma coisa regra. Pode até acontecer a título de exceção, mas não é a regra. Você acha que ele permitiu, de alguma forma, deliberando algumas situações mais para o centro, mais para a situação tal? Ele perdeu um pouco esse controle que ele queria lá no início? Veja só, entenda. Eu, inclusive, não votei no Bolsonaro na primeira eleição. Votou em quem? Apenas no segundo turno. Votei no candidato do PSDB. Né? Mas veja, hoje em dia não dá para você... eu nunca votei, foi no PT. No PT eu nunca votei. Né? Então, Chegou a conversar com o PT? Não, claro, até agradeci, fui convidado pelo governador Wellington Dias e claro, uma conversa muito respeitosa pelo cargo dele de governador, achei uma gentileza ele me chamar para conversar, mas é claro, não dá para descaracterizar toda uma história, não dá para nos desconfigurar. Então agradeci o convite, mas me mantive na minha posição, Convicção, que é né? Claro que é a de oposição. Né? Sempre foi assim. E o dia de amanhã a gente pensa no amanhã, né? Mas Hoje... e quando eu estou falando isso, eu estou me referindo à questão da gestão, das convicções. Tá, claro. Né? E a minha convicção, ela sempre foi de oposição ao governo do PT. Eu acho muito difícil o PT fazer um governo que não tem uma máquina pública exagerada, e eu sou contra isso. Então, se amanhã o PT mudasse e começasse a enxugar a máquina, a fazer uma educação de verdade, não fazer mais o tal do Proaja da maneira como fez, tentando ludibriar as pessoas, colocando até mortos para receberem bolsos como se vivos estivessem mais, educando, sendo educados. É uma piada isso aí. Então, se eventualmente um governo do PT tivesse redução de máquina pública, seriedade com a coisa, menos mídia e mais entrega de produtos de resultado à população. Entenda, eu não tenho problema pessoal com qualquer cor, com qualquer bandeira. A minha questão é a resolutibilidade do problema das pessoas, porque é isso que importa. Eu não estou torcendo para time de futebol. Eu estou buscando uma sociedade que viva melhor. Você acredita na eleição do Bolsonaro? Acredito na eleição do Bolsonaro. Contra o Lula? Claro, eu acredito demais nisso. Primeiro turno ou segundo turno? Segundo, é claro, no segundo turno. Vai ser uma eleição de vários candidatos com potencial e que vai se resolver no segundo turno. Você acha que vai ser uma eleição apertada? Acho que sim. Para ambas as partes? Acho que sim. Ah, né?
Acho que sim. E aqui, Silvio Mendes. Pois é. Quer fazer... O senhor se caracteriza como o maior da oposição? O mais legítimo da oposição? Não, eu não sou maior em nada. Tá na minha altura, eu tenho só 1,70. Mas, assim, eu me identifico como uma pessoa que tem posição, que tem postura, né? Então, essa tem sido não mudo, assim, essa é a minha... A linha mostra essa é a minha isso, linha, né? Silvio e Rafael, primeiro turno ou segundo turno e para quem? Eu entendo que essa eleição é de primeiro turno, para o Silvio, claro. Até porque eu não estou conseguindo enxergar 3 candidatos com um setor de votos que gerasse... Na verdade, o Piauí ele tem uma história de primeiro turno, né? A única vez na história recente política que houve segundo turno foi naquela eleição em que disputaram Silvio, Wilson Martins e João Vicente. Então você tinha 3 candidatos fortes disputando a eleição. E aqui no Piauí esse ano a questão já está meio que polarizada, Silvio e Rafael. Então é difícil essa eleição não se resolver, no meu ponto de vista, no primeiro turno. O senhor acredita que o doutor Silvio já se decidiu em votar em Bolsonaro? O Samuel já. Doutor Silvio, eu não sei. Eu falo por mim. Ele em específico. Não sei. Rapaz, você acredita que eu nunca nem perguntei para quem que ele vota para presidente? Mas você gostaria que ele votasse para... Não, eu sei o meu voto. O dele eu não posso dizer. Que ele não vai falar, pô. Não, chefe. Ele não vai. É porque existe muito... É porque o Ciro é declarado... Claro. Né? E tem que ser. É natural, que seja. Mas por que você acha que o Silvio não declara? Não sei. É questão pessoal dele. Não sei se ele vota, se ele não vota, em quem ele vota para presidente. Eu sei que ele sempre diz que é preocupado com o Piauí. E que não quer problemas para o estado do Piauí. Ele quer um Piauí que realmente avance na educação, na saúde, na segurança. Se essa eleição de hoje, 2022, né, para o governo do estado, se a gente não tivesse Silvio e tivesse uma figura chamada Firmino Filho. Porra, o Firmino deixa saudade, né? Bom, então é um cidadão, viu? Era um cidadão. Continua sendo. Eu tenho muito respeito, muito carinho pela história dele. É um legado. Se fosse, era mais difícil? Não tenho como dizer, porque não dá para mensurar. Mas vamos falar politicamente, a força dele. O que eu posso dizer, Yeldes, é que o Firmino é um cara que está na história do Piauí. O Firmino é aquela pessoa que o estado do Piauí merecia que ele tivesse sido governador. O maior líder que essa cidade já teve, bateu o Alferraz. Né? O Firmino era um cara que encantava pelo conhecimento técnico, pelo conhecimento de cidade e também pela sensibilidade como ele lidava com as pessoas e com a prefeitura. Era um cara que, por exemplo, uma coisa interessante de se falar do Firmino era uma fórmula que ele colocava para o seu secretariado. Né? Eu fui colega do Dr. Silvio, o secretário da assistência, ele da saúde, e o Firmino ele colocava isso. Para estar na prefeitura de Teresina, no governo dele, é a fórmula FHC: fidelidade, honestidade e competência. Então, não é aquele acordinho político. Tá entendendo? Tem que ter algo para as pessoas. Tinha que chegar na ponta. Não tenha dúvida. Tanto que as gestões do Dr. Silvio e do Firmino sempre foram marcadas pela entrega de resultado para as pessoas. A vantagem hoje seria... Vou continuar insistindo. A vantagem hoje, se fosse Firmino, nesse nome, ela seria bem maior? Não dá para dizer isso, assim, porque você não dá para formular resultado em cima de um cenário que não é presente. O que penso eu que se poderia dizer é que o Firmino seria um candidato natural, uma espécie de candidato natural, né? Porque tinha saído da gestão, da prefeitura, né? Representava já esse sentimento de oposição frente ao Estado. O próprio Ciro Nogueira também seria um dos candidatos naturais, né? E quando foi... E o próprio Silvio fala isso. Por que o Ciro não foi candidato? Porque se tornou ministro. Claro. Então ele estava lá, é uma das funções. E que bom que ele foi ministro. Veja o quanto o Ciro tem ajudado o Piauí. O Ciro hoje é uma pessoa que tem transformado o estado do Piauí. É isso que a gente tem que ressaltar. Não adianta você ter um presidente que seja do seu partido para você ficar dizendo amém, batendo palma e não trazendo obras.
para a cidade de Teresina, para o estado do Piauí. Quais as mais relevantes? O Ciro tem estruturado todos os municípios do estado. De ambulância, asfalto, calçamento, poço, pontes. Então, o Ciro efetivamente faz a gestão do estado com recurso federal, né? E você não via isso. De obras mais gestões... estruturantes que ele tem a oportunidade hoje? A questão da ponte, a própria ponte aqui que vai passar aqui em Teresina, né? Que vai passar pela Kennedy, é uma obra extremamente importante. Federal. A obra lá do extremo sul do estado, que passa por Santa Filomena, se eu não estiver enganado, veja, nós temos um agronegócio que significa fortemente na nossa economia. E quem é do agronegócio sabe o quanto esse estado é devedor do agronegócio. E chegar um governo federal e impactar com recuperação de vias, com ponte para escoamento de mercadoria, é algo relevante. Eu penso, vê só, tem lógica você fazer um aeroporto como o aeroporto de São Raimundo Nonato e ser um elefante branco? Quanto se gastou naquela obra? Quanto que o governo do estado não gastou? O telespectador, pra não funcionar. O telespectador internado vai falar assim, mas Samuel, ele estava até pouco tempo lá. Não, politicamente eu não tenho dúvida que ele já esteve no governo Wellington Dias, mas que rompeu após aquela carta de intenções. Encaminhou uma proposta de gestão profissional para o governo do estado. E ali foi um rompimento. E ali foi o rompimento. Você é conhecedor disso. Então, Yeltsin, eu penso que o Ciro, ele hoje está numa envergadura que não é a política pequena que o interessa, né? É realmente mudar a vida das pessoas que pode repercutir politicamente. Para a gente fechar aqui, eu queria que 1, 2 e 3, nessa escala, os maiores líderes do Piauí. Líderes de execução de política. Não, eu queria que você citasse 3 grandes líderes. Acho que o Ciro, o Firmino, acho que o Mão Santa teve um significado. Então seria Ciro também. Em primeiro lugar. Firmino também. Firmino em segundo. O Ciro porque o Ciro hoje ele é um destaque nacional, né? O Ciro ele conseguiu bater Petrônio Portela, né? Uma pessoa que hoje realmente é Brasil, o Ciro. Então não dá para você diminuí-lo em nada, né? Então hoje não tenho dúvidas que é o maior líder que existe no estado. E o Firmino, uma lenda que foi prematuramente abortada, né? É alguém que ainda produziria muito. Você estava muito próximo dele, né? Quando aconteceu. Demais. Você lembra do dia, assim? Eu estava na delegacia de homicídios quando entraram em contato comigo e quem me ligou foi o Aloysio, que é vereador, e perguntou: Samuel, tá correndo um boato. Eu tô te perguntando se é verdade isso, que o Firmino, né, tinha tomado aquela decisão. Eu não acredito num negócio desse. E eu tinha falado com o Firmino poucos dias antes. Né? Mas tu tinha notado algo já? Algo? Não, pelo contrário. Logo, ele sempre foi um cara muito introspectivo, né? O Firmino sempre foi um cara muito introspectivo. Então, difícil você notar uma alteração de comportamento dele. E ele não deixava nada transparecer. Né? Não deixava nada transparecer. E a última conversa que eu tive com ele foi justamente analisando as questões aí de eleições a nível estadual. Já pensava nisso? Claro. Ele se colocava como candidato? Era um pré-candidato ao governo do estado, né? Existia a possibilidade dele ser candidato a governador, existia a possibilidade dele ser candidato ao senador, até mesmo a deputado federal ele chegou a pensar. A ser, né? E tu teve um pós-cenário que você foi muito colocado nesse cenário, que acho que te magoou muito, né? Demais, pô, sacanagem um negócio desse. O que foi, como é que isso chegou e como é que repercutiu isso na tua vida? E né? O Firmino foi, veja só, foi um dos grandes conselheiros que eu tive em vários assuntos importantes na minha vida. Então, na política a gente conhece o melhor e o pior das pessoas. E na política, às vezes, há pessoas realmente mal intencionadas que jogam baixo, que fazem não a luta mano a mano, mas que procuram ter esse tipo de estratégia para
Não tenta vencer pela construção, tenta vencer pela destruição. A estratégia... Então, isso magoa demais. Tu falaste a estratégia que citaram na época que você poderia estar com a ex-esposa ou esposa. Não, pô. Yeltsin, eu sempre... Tu nunca falou bem aberto sobre isso, assim? Não, quando surgiu essa história, eu inclusive fui na televisão, fiz o boletim de ocorrência, né? E é claro, é uma coisa que magoa demais. Mas eu queria entender como é que isso mexeu na tua vida, né? Porque deve ter mexido de cabeça para baixo, né, cara? A gente fica super triste porque é uma injustiça muito grande. Você, para tentar atrapalhar politicamente alguém... E te atrapalhou? Ou alguém... Não sei se chegou a atrapalhar, tá entendendo? Até porque minha vida ela é muito livre-aberto, não tem muita E isso mexeu no teu relacionamento com a família do Firmino? Não, de forma alguma, pelo contrário, né? Sempre muito tranquilo. Até porque o Firmino era um cara muito, muito pé no chão com tudo, né? Enfim. Vai votar na Bárbara? Não, voto no Marden Menezes. Eu tinha que fazer essa pergunta. Claro, mas te pediram o voto? Pediram, mas não foi possível. Né? A Bárbara é uma pessoa talentosíssima, tem um DNA privilegiado. Cara, parece muito com o Firmino, velho. Desejo toda sorte do mundo, tenho certeza que vou chamá-la aqui, inclusive. Isso, vai ter uma candidatura brilhante, né? Mas após o falecimento do Firmino, eu acabei me aproximando demais, tanto do Marden como do Luciano, e a gente meio que conversa sempre essa questão dos mais jovens do antigo PSDB. Naquela eleição com o Dr. Pessoa, cogitou-se muito que você fosse o candidato do Firmino, né? Se você tivesse ido pela tua determinação, se tivesse acontecido isso no lugar do Kleber, você acha que teria ganhado do Firmino, do Pessoa? Não sei, acho que não. Você seria o melhor candidato do que o Kleber? Olha, eu me acho melhor candidato do que qualquer um. Não, porque se o cara não acredita. Mas para um pouquinho de ser político e vamos ser mais objetivo aqui, né? Não, Yeltsin, deixa eu te dizer, eu acho que porque tu tá muito polido e tá. Eu pergunto, ele vai pra esquerda, vai pra direita. A pergunta é básica. Se fosse acho lá. Que todo mundo tem sua história e todo mundo tem seus caracteres. Nós respeitamos a decisão. Vou mudar de novo a pergunta. Você daria mais resultado do que o Kleber deu? Não dá para dizer. Repita, a mesma resposta que quando você me perguntou se o Firmino daria. Não amassa o papel, não. Mas desempenho. Não dá para medir, porra. É todo um contexto. Foi a pesquisa que disse isso? Todo um contexto. E por que você não foi candidato no lugar do Kleber? Sim. Eu não sei. Porque existiam rumores sobre isso. Existiam, mas enfim. Firmino chegou a conversar contigo? Não, a gente teve várias conversas colocando sempre inúmeras possibilidades. Você era uma delas? Né? Não só meu nome, mas outras pessoas também eram possíveis candidatos. Tu estava pronto para ser? Claro, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E como o Kleber estava pronto para ser, como tantos outros estavam prontos para ser. Inclusive, nos diálogos que a gente sempre teve com o Firmino, existia essa possibilidade. Sabe por que eu estou perguntando? Porque não é todo mundo que é vereador eleito, que tem uma cadeira praticamente garantida pelo trabalho que fez. Obrigado. Popularidade. Abre mão de falar assim, eu não vou ser candidato. Mas eu não vivo de política, Yeltsin. Pois é, mas existia nos bastidores um momento que falava assim, não, ele abriu mão porque ele é o candidato do Firmino. Deixa eu te falar, quando chegou, hoje é fácil. Hoje é fácil. Cara. Yeltsin, hoje é fácil combater o coronavírus. Muito fácil. Naquela época não era, verdade. Naquela época não era. Quando o Firmino conversou comigo e colocou a insegurança de como ficaria a cidade de Teresina, o medo que milhares de pessoas perdessem a vida. E na época a única coisa que se sabia era que o isolamento social... funcionava, né? Erramos em algumas coisas, acertamos em outras. Tenho nenhum problema em admitir isso. Agora, o que nós não fizemos foi ficar de braços cruzados. A nossa luta era salvar vidas na cidade de Teresina. Se a vacina tivesse surgido lá atrás, excelente. Então, foi necessário, pelo fato de eu ter criado a guarda, exercer essa liderança no momento. E Yeltsin, eu vou ser bem sincero, se eu não tivesse tomado aquela decisão, eu não serviria para representar as pessoas. Como eu visito a casa de um cidadão e digo que eu posso falar por ele, se no momento em que há a maior crise sanitária mundial, Teresina passa por essa crise naturalmente, eu tenho condição de ajudar, e aí porque eu tenho um interesse pessoal, individual, de estar pela terceira vez na Câmara Municipal, eu vou simplesmente dizer, não, peraí,
para tudo, Ah, vou muito para a louco. eleição, depois eu volto. Cara, Não e o tem mundo lógica. da internet é muito louco, né? O Samuel lutou muito pra resguardar vidas, né? E no momento oportuno ali, ou inoportuno, que ele acabou entrando numa padaria, tava sem tu os viu caras aquilo ali? acabaram, velho. Bicho, eu Foi esqueci, execrado. todo dia eu passava naquela Tu padaria lembra para disso? comprar pão de queijo. Esqueceu a máscara. Foi. E não, e a máscara tava no bolso. Mas já tava mais brando, aspas. Nem sei, eu acho que Eu não não, lembro, foi bem mano. no comecinho. Isso que Ali pegaram foi um a foto. vacilo por completo. Mas, A enfim, foto Mas ou como vídeo? qualquer ser humano, pô. claro, ninguém é perfeito, todo mundo é falível. E eu ando longe de ser perfeito, eu tenho inúmeros defeitos. Inúmeros. Então também algumas qualidades, naturalmente. E nem sou um super-homem para resolver tudo. Ando longe disso. Né? E errei, vacilei, paguei o preço por isso. Porra. Espalhou e tudo. E assim, Mas quanto ódio ele engaja, né, cara? é natural, tá entendendo? Já aprendeu, já a porrada, já entendeu como é que Moço, funciona? meu couro nunca foi fino, sempre foi grosso. Já aprendeu como é que funciona, né? Eu também não tô tem nessa. essa, não. Não vai responder também, porque piora. Vai que o som pra fechar. Para a gente finalizar, fazer uma pergunta geral, delegado, a respeito de que as câmeras do circuito interno de residências, de bares, restaurantes, têm ajudado muito a polícia a resolver determinados crimes, identificar criminosos de ações. Esse reconhecimento facial, as câmeras, o senhor acredita que, caso venha a ser eleito deputado federal, é possível colocar essas câmeras de reconhecimento facial? Olha, a gente teve aqui a intenção de fazer um centro de comando centro de comando e controle. Como o Piauí ainda não tem um centro de comando e controle com essa questão das câmeras linkadas, né? O governo do estado promete isso, se eu não estiver enganado, há pelo menos 12 anos. E a gente na prefeitura, na época, o prédio já foi construído, uma obra da S-Trans. Nós também interagimos com esse projeto, fomos a Brasília buscar o recurso. Infelizmente, esse recurso não foi no finalzinho do governo Michel Temer. E a nossa ideia aqui, o sério, é justamente essa: fazer da cidade um grande centro de monitoramento, porque Cinturão de segurança. Um cinturão de segurança nas entradas e saídas das zonas, né? E equipar inclusive com a parte de reconhecimento facial. Eu penso que a tecnologia ela tem que vir para auxiliar a atividade de repressão, né? Não tenho dúvida disso. Aí, eu ia perguntar se quem ia ser melhor secretário era você ou o Abreu, mas não vou perguntar não, deixa. Fica fácil de responder. Deixa para lá. Obrigado, meu irmão. Espero que Seja bem-vindo sempre. tenha gostado do bate-papo. Quanto tempo deu? 1h30 de bate-papo. Show, Bom, cara, e show, flui, né? show. Flui demais. Flui. A águazinha gelada e o homem ainda botou Mas é o primeiro, a gente vai fazer a partir de setembro, lá pelo dia 10 de setembro, nós vamos fazer em média 2 episódios ao vivo por dia. Show. Então, como ainda não tem uma legislação tão específica sobre o YouTube, sobre podcasts, enfim, eu acho que é uma oportunidade a gente dar essa explorada para bater mais papo, de conversar. Claro. E é válido, é mais um veículo de informação para que o eleitor decida, né? Essa é Isso. a pegada, né? E isso é o que importa. É verdade. Obrigado. Se inscreva no nosso canal, aqui embaixo vai estar a rede social do delegado Samuel, que não é o da Cunha, é o Samuel Silveira, né? Samuel Silveira, pré-candidato a deputado federal. Valeu, Kilson! Ok, vamos que vamos. Ativa o sininho, dá o like, pelo amor de Deus, e se inscreva no nosso canal. Até a próxima, isso é Yau, Cast. do Piauí para o Mundo.